Olá, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. E hoje eu vou falar com um colega de profissão, querido amigo, jornalista, Gustavo Gertler, que está aqui com a gente hoje. Falei certo o teu nome? Falou certinho? Falou certinho. O Gustavo, fiquei sabendo que ele é jornalista de formação, mas queria ser publicitário. Então só por aí a gente já se identifica um pouco, né, Gustavo? E a gente vai começar a nossa conversa por aí, vamos ver onde é que vai parar. E você é nosso convidado para assistir mais um Sons do Coração com a gente. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Ao nosso programa. E seja bem-vindo aí para colocar tuas ideias. A gente vai falar um pouquinho da tua trajetória pessoal também. Me conta essa história. Vamos começar pelo publicitário, pelo jornalista que queria ter sido publicitário. E aí, o que houve aí? Olha, eu nem sei, eu na verdade não me lembro exatamente de todos os detalhes, né? Mas eu me lembro que eu estava muito na dúvida entre publicidade e jornalismo, e aí eu tinha minha irmã mais velha que ela dizia para mim que publicitário somente, né? Tipo assim, e isso entrou na minha cabeça de alguma forma naquela época, eu disse, não, então eu vou fazer jornalismo, né? Sem saber que às vezes o jornalista mente mais que o publicitário, né? Aí depois eu fui descobrindo com o tempo que não é bem assim, né? Mas eu sempre tive um desejo, eu tenho dentro de mim um publicitário escondido, assim, porque é uma área que eu gosto muito, assim. E está explorando agora, né, nesse teu novo trabalho. Mas eu quero saber, Gustavo, você sempre gostou de ler, de escrever? Como é que era o Gustavo, assim, na infância? Eu tenho uma relação física com os livros no estágio muito avançado, porque eu destruí praticamente toda a biblioteca da minha mãe, né? Minha mãe, ela né, tá viva, minha mãe é professora de ensino fundamental, né, as crianças e tal, e ela tinha uma biblioteca pequena, né, uma biblioteca pequena, e eu me lembro que ela gostava muito de Stephen King, ela gostava de thrillers de suspense, e eu me lembro que o primeiro contato físico com o livro que eu tive foi ter derrubado aquelas prateleiras e tal, e ter me machucado até. Destruído mesmo. Exatamente. Então, assim, eu era um ser meio destrutivo quando criança, porque eu destruía vaso, cristal. Assim, eu acho que 90% das lembranças que eu tenho de infância é eu destruindo alguma coisa, eu quebrando alguma coisa. Eu sempre fui meio atrapalhado, né? Eu acho que foi esse Hoje tem um nome mais bonito, é criativo, né? Mas eu sempre fui meio atrapalhado. E você lia também? Sim, então eu me lembro que eu nunca fui, eu nunca fui um leitor por incrível que pareça, porque a área que eu trabalho é essa, eu nunca fui um leitor de formação, que chamam, né? Que é aquele leitor assim que leu os clássicos e que foi evoluindo, que leu o Machado de Assis na escola, para o vestibular, não sei o que. Pelo contrário, eu detestava aquilo, entendeu? Eu odiava aquilo, assim, com todo o meu coração, sabe? Eu não gostava era um horror para mim ler, sei lá, Mário de Andrade, ler essa de que eu odiava aquilo, sabe? Porque era uma linguagem muito rebuscada e sempre vinha com... E aí tem uma grande briga minha, né? Sempre vinha com uma imposição, né? Eu acho que a gente às vezes tem na nossa mente sempre aquilo que é de alguma forma imposto pra gente, a gente acaba tendo uma repulsa àquilo, né? A gente acaba criando uma aversão àquilo. E o modelo escolar está todo ainda baseado nisso, né? Em a gente impor a leitura e dizer o que é melhor para aquela pessoa ler. E então o que eu fui, né? Eu fui por um caminho que era mais assim. Eu fui influenciado pelas leituras da minha mãe. Só que como minha mãe, ela lia só nos horários de folga dela. Ela não era uma acadêmica então ela lia o que dava prazer para ela, né? Então eu tive essa sorte, de alguma forma, de ter contato físico com livros que davam muito prazer para ela de ler, e aí eu passei a gostar também. Então, por exemplo, ao invés de ler essa de Queiroz, eu estava lendo Stephen King, né? Eu estava lendo terror, então eu achei, nossa, que maravilhoso isso. Então eu passei a ter um outro olhar ali para aqueles livros e tal, e isso foi fundamental para mim, né? Porque eu acabei, enquanto, sei lá, estavam lendo
um determinado livro para vestibular que eu achava muito chato, eu estava lendo Harry Potter, entende? Então isso para mim, de alguma forma, me cativou esse caminho e foi uma coisa bem acidental, de alguma forma, né? Porque... Gustavo, você está falando, eu me lembrei, eu acho que de algum escritor que eu entrevistei, que a gente não obriga uma criança a comer um bombom de chocolate, vai lá, abre a boca, né? Que os livros deveriam ter essa relação com a gente também. E é isso que você está trazendo, do prazer. E tá aí, né, Gustavo, passam-se anos aí, você cria uma editora super legal, uma das mais legais do Brasil, que a gente olha e diz assim, meu Deus, é de Caxias mesmo, né? E daí eu já não sei se isso é um elogio ou não, mas claro assim, de ser algo nacional, né, a Belas Letras. E eu acho que você tem esse olhar apurado, assim, de trazer bombons em forma de livro para as pessoas degustarem mesmo? Sim, eu vejo que sempre tem uma relação muito direta com a nossa infância, com as coisas que a gente fez na infância, depois do que a gente vai se tornar. Isso acaba moldando, né? A gente não tem como fugir disso. E eu tenho uma briga muito grande assim, em relação a essa história de leitura. Porque eu tenho, por exemplo, muitos amigos que me pedem, poxa, Gustavo, meus filhos não estou conseguindo fazer eles lerem, né? O que eu faço, entendeu? E meu filho não lê, então tem muita gente que me procura com essa questão, por exemplo, né? E aí eu digo, cara, se você não lê, teu filho não vai ler. É isso, não tenho que... se você impor pro teu filho que é teu filho, que nem tem um amigo meu que é muito da inovação, então ele disse assim, eu coloquei pro filho metas, né? Então assim, se ele lê um livro, quando ele conclui um livro ele ganha não sei o que, né? Mas isso também não vai funcionar, entende? Porque toda vez que tu coloca uma imposição, aquilo se torna uma obrigação para a pessoa e ela não... a partir do momento em que aquilo não é mais uma obrigação, ela abandona. Né? Então, eu acho que a ideia da Belas Letras vem um pouco dessa defesa de colocar o livro na vida das pessoas, porque eu vi assim, poxa, tantos benefícios que o livro traz para a vida das pessoas, e assim, tem N histórias, tem dados científicos, tem, sabe, para te ter uma ideia, Vivi, hoje nos Estados Unidos eles têm um algoritmo que calcula o índice de leitura até os 12 anos, digamos assim, né? Até os 12 anos. Eles conseguem hoje, eles calculam hoje o índice de encarceramento futuro nos Estados Unidos com base no índice de leitura até os 12 anos. Nossa. Então, isso fora outros dados, né, que tipo assim, a gente vê nível de inteligência aumenta, porque você é exposto a mais palavras do que acessando outras mídias, né, do que lendo de outras formas, enfim, tem N motivos, só que o difícil é você conseguir trazer isso para as pessoas de uma maneira leve e de uma maneira que as pessoas te apaixonem por isso. E eu acho que o caminho da Belas Letras é um pouco esse, assim, de tentar trazer emoções, tentar assim, transformar o livro num objeto de desejo para as pessoas. Esse é o caminho que a gente tenta seguir. Assim, como é que eu posso fazer para transformar isso num objeto de desejo, para fazer com que as pessoas achem, nossa, que legal isso, sabe? Então esse é um pouco o caminho. E tem a ver com essa história que eu te contei um pouco, né, de eu ter tido esse contato também e ter visto como também podem afastar os livros, né? Os livros também podem afastar, porque a gente tem isso, né? A gente tem um pouco disso, não toca nesse, tipo, parece intocável, né? Parece uma coisa intocável, parece que é algo inacessível às vezes, né? Parece que aquilo tem que respeitar demais, né? Porque não, né? Dá até para derrubar eles da prateleira. Pode derrubar à vontade. Me lembrei de uma outra colega nossa, Adriana Tunes, que diz que a gente tem que pegar o livro, tem que deixar a criança pegar, de repente até rasgar uma página, mas ter esse contato, né? Gustavo, você é jornalista, né? Trabalhava em veículos e tal, e teve a ideia de dar uma guinada aí. Como é que foi esse teu processo criativo? Como é que foi sair da casinha? Aqui se tem um pouco de coragem, um pouco de loucura, o quê? Tu me comentou que leu lá
A História Secreta, não, a História Secreta que tinha, a biografia não autorizada da editora que a gente colocou lá, né? Que foi que várias pessoas escreveram sem que ninguém soubesse, entendeu? A gente fez Então, assim, eu comecei ali tá escrito isso, né? Que eu comecei ouvindo palavras motivadoras, inspiradoras, que é você está demitido. Então, esse é o ponto sempre de partida, né? Sabe que a gente no jornalismo, eu trabalhei não muito no jornalismo, devo ter trabalhado uns 6 anos, 7 anos no jornalismo. E é corriqueiro essas demissões, enfim, né? E eu me lembro que eu tive uma das demissões, eu tive várias vezes que eu fui demitido, ou que eu saí, isso faz parte da vida normal, né? Da vida profissional. E eu comecei a fazer revisões freelas para sobreviver, digamos assim, né? Comecei a fazer trabalhos para outras editoras, para outras... e chegou um momento que eu comecei a perceber que as pessoas que iam nas livrarias, porque eu frequentava muito, assim, livrarias, esses ambiente de livraria mesmo, cafés com livrarias e tal. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam procurando livros que não tinham para vender. Então, livros diferentes. Sei lá, vou te dar um exemplo. Um livro sobre divórcio. Entendeu? Não era comum divórcio nos anos 70, entende? Não tinha muita publicação. E dos anos 80 em diante, pouca coisa foi publicada também. Então, um tema, né? Então, tinha temas que as pessoas procuravam nas livrarias que não conseguiam achar alguma coisa relacionada àquilo. E aí eu comecei a notar isso e eu disse, bom, de repente eu monto projeto. Eu comecei a montar projetos editoriais, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo. Comecei a montar vários projetos e comecei a oferecer para várias pessoas do meio editorial e do mercado, enfim, e nenhuma topou. E aí tem aquela história do Chateaubriand, né? Que assim, se tu quer dizer o que tu quer fazer, tu monta tu um jornal, entendeu? Aí foi exatamente o que eu fiz. Então eu disse, bom, se ninguém quer pegar os projetos, eu vou montar um projeto. E aí eu tive muita sorte de montar um projeto que o primeiro projeto já deu muito certo, entende? Normalmente os empreendedores experimentam muito até dar certo, quebram muito a cara, né? Mas que projeto foi esse? Conta pro pessoal, que é bem legal também. Foi uma coleção de livros infantis sobre futebol, né? Em que cada pessoa que escrevia, ela tinha que convencer quem estava lendo a torcer pro time dela. Tinha que convencer a criança. E daí você convenceu grandes nomes a escrever para ti, tipo... Humberto Gessinger, o Serginho Groisman. Pozenato fez o do Juventude aqui. O Serginho Groisman fez o do Corinthians, o Nando Reis fez o do São Paulo. Enfim, aí... Logo de saída, teu primeiro projeto. Isso aí. Só que foi um projeto... que você tem que ter cara de pau, né? Então, assim, eu trabalhei muito com a ideia da paixão. Então, isso é uma coisa que está presente nas nossas publicações também. Quem produz cada livro, se a gente vai produzir um livro de rock, quem que a gente vai contratar para fazer tradução, para fazer revisão, para fazer capa? Prioritariamente tem que ser alguém apaixonado por aquilo. Então, é o ponto de partida de tudo, é a paixão, porque independentemente da tecnologia, né, porque o livro é uma tecnologia, né? Então, independentemente da tecnologia que tu está usando, tem dois humanos aqui, né? Tem eu que estou produzindo e tem alguém que está lendo. Então, a gente está conectado por um sentimento humano. E o produto é um meio do caminho para fazer isso, a leitura no caso. Então, a gente entende que quando quem está produzindo produz com paixão, isso transborda para quem está comprando. Então, esse é um pouco da ideia, digamos assim. Que legal, Gustavo. E você, então, eu imagino que você também receba livros para editar. Como é que você faz esse crivo? O que um livro bom tem que ter? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu ainda não achei resposta para isso também, né? Mas assim, primeiro, um livro ele só é publicado para ser lido, tá? Pode parecer uma redundância o que eu estou falando,
mas tem muito livro que jamais foi lido. Tem mais livros que não foram lidos do que livros que foram lidos. Então, o primeiro ponto de partida para a gente é o seguinte, o que esse livro traz de diferente no mundo? Porque se você for pesquisar um assunto específico, vou te dar um exemplo. Se a gente for pesquisar um título de, sei lá, como administrar equipes, Nossa. Tem 1 milhão de livros, entende? Mas por que o teu, o que ele tem de especial? A gente chama isso no mercado editorial de secret sauce, que eles chamam molho secreto, né? E tem até uma referência ao Big Mac, assim, ó. Por que o Big Mac é o Big Mac? Porque, assim, ele tem, o molho dele tem ingredientes que existem no mundo inteiro e que qualquer um tem acesso. Então, sei lá, tem o pickles, tem... Isso aí qualquer um tem, mas a junção deles, a forma como ele é reunido, ele torna ele único. E hoje o que a gente procura num livro é isso. O que ele tem de singularidade, por que ele é único no mundo, né? O que faz dele tão diferente dos demais, né? Então é uma análise que envolve não só mercado, né? Envolve um pouco de feeling, né? Envolve dados também. A gente usa muito isso, usa muito dados para analisar. Por exemplo, número de buscas das pessoas por determinados assuntos, número de interações das pessoas nas redes sociais relacionadas àqueles temas, enfim, é um conjunto de várias coisas, mas eu acho que a principal é a originalidade, né? A originalidade, porque é uma obra de arte também de alguma forma, né? Um livro. É uma forma de expressão artística. Então, essa forma de expressão artística precisa ter algo original, mas não apenas só ter algo original, né? Porque eu posso fazer uma coisa original, mas que não faz sentido para outra pessoa. Então, é algo que tem que ser original, mas tem que preencher um pequeno vazio que tu tem dentro de ti e que tu quer preencher. Que só aquele livro preenche, entende? Que legal. Gustavo, e eu fico pensando assim, que você tem, a editora Belas Letras tem grandes sucessos, né? O Papai é Pop, é um livro delicioso também, né? É impressionante como ele pega assim, realmente esse pedacinho do coração da gente, né? Dessa coisa da paternidade, da maternidade. Como é que foi essa escolha? Conta pra nós um pouquinho dos bastidores disso. O Papai Pop foi uma coisa muito louca, porque até hoje é o livro nosso que mais vendeu, né? Ele vendeu 500 mil de exemplares, o Papai Pop. Uau! E é um livro que foi um lance, foi meio que um acaso, porque uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo, dá uma olhada nesse texto aqui, né? E aí o Piangeres, ele tinha escrito um texto para rede social. Aí eu li e eu não achei nada demais no início. Eu achei até assim, legal, já tinha visto coisas interessantes. E esqueci. Aí passou mais 2, 3 semanas, uma outra pessoa me contatou no WhatsApp, porque a gente tem meio que olheiros também, pessoas que dão dicas, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí uma outra pessoa deu uma dica, disse, olha, dá uma olhada nesse cara aqui, olha como ele está escrevendo, olha como ele escreveu isso aqui, né? E aí eu li também não. E aí uma terceira pessoa, questão de alguns dias depois, me mandou de novo a recomendação daquela pessoa, do Piangeres que estava escrevendo, e disse, olha, nossa, me emocionei lendo esse texto, dá uma olhada aqui, porque de repente pode ser um bom autor. E aí a gente tem um jargão, né, no meio de tendências, né, que assim, né, se tu vê uma coisa, como é que é? Se tu vê uma coisa uma vez, né, é acaso, tu viu por acaso alguma coisa, né? Se tu vê 2, é coincidência. E se tu vê 3 vezes, é tendência. Né? E aí já era tendência. Porque o que acontece? Digamos assim, os pais modernos já estavam aí. Eles já estavam no mundo, eles já existiam. Esse pai que troca a fralda, esse pai que se emociona, não tem vergonha de chorar, que eles já estavam aí. Só que o que acontece? Eles não se manifestavam
porque eles se sentiam de alguma forma, não faziam parte do sistema. O sistema diz que o pai tem que ser turrão, tem que ser durão, tem que ser, né? E o que acontece? Todo esse sistema aí se mantém até que alguém quebra esse sistema, ou mude, ou se exponha e fale, né? E ninguém fala. Só que o que acontece? As pessoas estavam esperando uma voz que as representasse. Então tinha um sentimento, né? Então esses pais já estavam por aí, só que não tinha alguém que falasse por eles. E o Piangers, eu acredito que ele tenha vindo como essa voz, sabe? Tanto que foi uma coisa, o Piangers foi um fenômeno, foi uma coisa assim muito absurda, sabe? Muito fora da curva. Porque eu me lembro que a gente conversava lá no início e ele mandou os textos, a gente discutiu algumas coisas e aí ele deu um monte de sugestões de nome para o livro também. E aí eu me lembro que a gente meio que optou assim, vamos pro Papai Pop porque não tem nada melhor, vai assim mesmo, sabe? Assim, foi uma coisa meio de acaso mesmo nesse caso. E no início eu me lembro que a gente fez uma vaquinha na editora, que a gente sempre faz, né? Então assim, a gente assim, quantos livros que você acha que você vai vender? E aí o Piangers colocou 300 exemplares. Ele disse, não, se vender 300 exemplares para mim tá bom. Para mim esse é a minha meta, ele disse. E eu me lembro que no início, na primeira semana de lançamento, a gente rodou 8.000 exemplares e antes desses 8.000 chegarem nas livrarias, as livrarias estavam desesperadas pedindo mais, antes de receber o livro. Uau! Então foi uma coisa muito maluca, mas foi a pessoa certa com a mensagem certa e no momento certo. Porque talvez se ele tivesse publicado esse livro nos anos 70, não aconteceria nada. Então tem muito também do que a gente chama de espírito do tempo, né? Que eles chamam de espírito do tempo, que tudo estava conspirando para que naquele momento se aparecesse alguém falando, se fosse uma outra pessoa talvez também tivesse dado certo, mas ele também tem um talento muito grande, né? Ele escreve muito bem, ele é uma pessoa que usa o livro como um instrumento de comunicação, e isso é importante. Ele realmente se preocupa, assim, é uma pessoa que enfim, pude conviver muito, e ele tem uma preocupação muito grande com a mensagem que ele está passando e com como as pessoas vão receber aquilo, em realmente fazer uma diferença no mundo, sabe? Ele está preocupado, assim, bom, não está preocupado com a crítica, com que vão falar se ele escreveu certo ou errado, se ele escreveu bonito ou feio. Ele está preocupado com o impacto que ele vai causar na vida das pessoas com aquele livro. Legal. Gustavo, você é pai? Sou. E você também é tipo o Marcos Piangers, que trocou fralda? Como é que é? Pai de quem? Sabe que eu tenho uma história também curiosa com a minha filha, né, a Marina, ela está com 13 anos, tá? Agora eu descobri que ela é adolescente já, né, que não é pré, porque eu chamava sempre de pré-adolescente, né? Para mim, 13 era pré-adolescente. Mas aí me disseram que não, 13 já é adolescente, tecnicamente falando. Então ela tem 13 anos e tem uma história muito curiosa com ela, porque ela nasceu muito prematura. Ela nasceu com 780 gramas, Vivi. Nossa. Minha filha. A gente ficou 60 dias na UTI com ela. Então, 60 dias. E se ela tivesse nascido 10 anos antes, a tecnologia não manteria ela viva. Então, ela nasceu no tempo certo, digamos assim, na época certa, né? E hoje eu estava vendo, semana passada, vendo na TV que bebês até de 300 gramas, 400, uma coisa assim, ainda estão conseguindo sobreviver. E ela não teve nenhuma sequela, nada, acabou crescendo assim, super saudável. Então foi uma bênção, né, pra gente, assim. E eu, assim, bom, tu é mãe também, tu sabe, né, assim, que é uma experiência que não tem como explicar, né, não tem. Tudo que eu falar aqui não vai chegar nem perto do que é a experiência de ter um filho, né, e de poder... Muita dor de cabeça também, né, mas eu sou, tipo assim, sou muito feliz com ela, porque eu não sou pai perfeito, não tem como ser pai perfeito, né, tem que se reconhecer também todos os teus problemas, mas a gente acaba
a paternidade acaba tornando a gente melhor, porque os filhos só aprendem pelo exemplo. Então eles não vão ser melhores que tu se tu não for melhor que tu. Tu vai ter que evoluir tu para eles serem melhores. Não tem outra. Não adianta ensinar ele a não fumar se tu fuma. Não vai resolver, não vai, entende? Não tem outro caminho. Tu vai ter que parar de fumar pro teu filho perceber que tu teve força de vontade e absorver isso e entender, poxa, eu também posso um dia se eu... E ela lê bastante? Deve ter livros maravilhosos, né? Ela é uma grande leitora, nossa. Ela é uma grande leitora. E vira e mexe, porque no home office ela tem do lado o quartinho dela, e às vezes eu fico de noite ouvindo ela tá rindo, mas aí eu vou lá, aqui dela tá lendo lá, tem uma passagem, alguma coisa. Então ela teve muito contato com o livro, mas e aí eu acho que é uma dica assim, que eu sempre dou para os pais, que eu acho que é muito legal. Ao invés de tornar o livro, querer obrigar que ele leia, tentar mostrar para eles indiretamente que o livro é algo tão bom que pode até... Não ler vai ser um castigo quase, sabe? Tipo assim, então, às vezes a gente brincava, não, se tu não fizer tal coisa hoje de noite, tu não vai ler, né? Entende? Então tornava aquilo ali algo precioso para ela, né? De alguma forma, né? Então fazia um caminho mais inverso, né? E largar livro por tudo, assim, a gente sempre comprava os livros e nunca dizia, olha o que eu comprei para ti ler, né? A gente pegava, comprava um livro que era para ela, por exemplo, aí eu ia deitar e eu começava a ler. Ah, pai, que livro que é esse aí? Não, que eu comprei para mim, né? E aí deixava largado lá no quarto dela, daí depois ela ia lá e ela se interessava, entende? Então tentar largar essas iscas eu acho que ajuda muito para as crianças acabarem despertando, né? Fazer elas se apaixonarem, mas, sabe, os filhos não ouvem os pais. Então, tudo que se tu disser, ela vai fazer o contrário, né? Então, assim, tentar os pais jogarem com isso também. Então, foi um pouco do que a gente tentou fazer lá em casa, né? Claro, ela não é uma filha perfeita, assim como eu não sou um pai perfeito também. A gente tem um monte de problema, a gente quebra pau e aquela coisa toda de pai e filho, né? Mas a gente tem uma relação super... assim, muito amorosa, muito respeitosa, assim, sabe? Uma relação que eu me orgulho de ter com ela. Que legal. Gustavo, você falou assim muito dessa questão de coincidência, tá no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Você acredita nisso? Que o teu sucesso profissional também veio disso? Claro, tem muito trabalho, imagino, tem muita preparação, mas tem um pouco assim de, bom, é destino, é teu propósito de vida também? O que você pensa disso? Sabe, Vivi, que eu acredito muito mais em vocação até do que em propósito, sabe? Eu acredito que cada pessoa pode preencher um buraquinho no mundo que só ela preenche. Só que ela tem que achar sabe? Tem que se conhecer, tem que conhecer, tem que saber o que ela sabe fazer também, porque às vezes tem isso também, né? Tem que saber o que não necessariamente o que tu gosta, mas o que tu tem vocação para fazer, né? Eu, por exemplo, eu posso gostar de fazer churrasco, mas eu sou uma tragédia como churrasqueiro, então não tenho vocação. Eu posso gostar, mas eu não tenho vocação para aquilo, né? Eu tenho vocação para outras coisas. Então eu acho que encontrar a sua vocação é muito mais importante do que encontrar o propósito, que é assim, onde eu me encaixo ali, né? O que eu sei fazer, o que eu posso fazer, né? E aí eu acho que envolve muita experimentação. É muito difícil você encontrar teu propósito de vida com menos de 30 anos. Eu acho pouco provável. Ótimo se tu conseguir fazer isso, certo? Mas eu acho que é muito difícil de tu fazer isso. Esse é o momento, até os 30 é a hora da gente ralar, né, Vivi? É assim, é a hora da gente, não importa, assim, eu preciso me sustentar, eu preciso sobreviver, eu preciso ter aprendizados de vida, né? E eu acho que o propósito é um processo de amadurecimento que tu vai ter lá na frente, né? Se tudo der certo. Então, eu não me apego também muito a isso, sabe? Honestamente, eu não me apego muito a essa ideia de propósito, né? Porque eu até acho que amanhã ele pode mudar, sabe? Eu acho que daqui a pouco, amanhã, eu posso descobrir uma outra coisa que eu posso me apaixonar
e eu posso curtir, entende? Eu posso mudar de área, posso fazer outras coisas, né? Eu não quero ficar preso a uma coisa só, sabe? Mas aí depende da pessoa, porque eu me enxergo muito como um multipotencialista, assim, sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, né? Às vezes até me perco com isso, é um defeito também grande meu, né? Eu me distraio com as coisas fácil, então eu não tenho essa ideia de ter um propósito fixo e só seguir aquilo. Não. Som. Qual é o som, Gustavo, do teu coração hoje em dia? Se tu parar para pensar assim. Nossa, o som do meu coração. Bom, primeiro que eu assim, muitas pessoas às vezes me perguntam, qual que é o livro da tua vida, né? Quem leu já sabe que não existe um livro só. Tipo, quem gosta de livro, não tem um livro. Porque são tantos bons, entende? E eu acho que essa pergunta tem a ver com isso também. Não pode ter um som só, sabe? Não tem como ter um som. Depende do dia, depende do clima, depende do estado de espírito, depende da sobrecarga de trabalho ou não, depende de um monte de circunstâncias. Então eu não tenho um som específico no meu coração, mas eu sei que ele é muito inquieto. E a multiplicidade também, de repente, né, Gustavo, de tudo isso que te habita aí, dessa mente criativa, né? Que eu acho que se abre também. E a tua dica de livro, queremos saber. Tem aqui, vou mostrar, Vivi. Esse livro aqui, que eu adorei muito editar, ele se chama Carta para o Meu Jovem Eu. Então, é um livro que eu escolhi, porque além de ser um livro muito legal, até te comentei que a Candice que traduziu, eu amo a Candice, uma declaração de amor aqui, Candice, eu te amo. Tá? Então, a Candice Soldatelli que traduziu, e esse livro ele reúne cartas. O que aconteceu? Teve uma jornalista britânica, a Jane Graham, que ela durante 20 anos escreveu para grandes personalidades mundiais, pedindo para elas assim, se tu pudesse escrever uma carta para ti quando tu era jovem, te dando conselhos, o que tu diria? E aí, para surpresa dela, muita gente retornou, né? Assim, mais de 500 pessoas retornaram as cartas dela, né? Então, assim, Paul McCartney, Jamie Oliver, assim, os maiores nomes que você possa imaginar retornaram as cartas para ela. Uau! E aí ela publicou esse livro aqui reunindo 100 dessas 500 cartas, que seriam as 100 cartas que ela achou mais interessantes e tal. Então são pessoas já que foram muito bem sucedidas nas mais diferentes áreas, então tem desde esportistas até músicos, até atores, e que falam para si mesmo quando eram jovens, tentando se dar conselhos se tivessem naquela época. Então é um livro super inspirador, é um livro que tu lê assim aos poucos, lê uma carta num dia, lê outra carta em outra. É um livro muito legal para dar de presente para jovem que está indo para vestibular, essas coisas assim, que está precisando dos conselhos. Então é um livro que meio que virou uma coisa de cabeceira minha, porque tem uma história muito legal. E tem 10 brasileiros também que a gente incluiu na edição, eles permitiram que a gente incluísse 10 brasileiros, e a gente incluiu uns nomes muito legais. A gente incluiu, a carta da Maria da Penha, muito legal. A carta a carta da Elza Soares, todo mundo lê e não consegue parar de chorar, sabe? Porque a carta da Elza Soares é uma coisa assim que eu disse, meu Deus, eu tinha que enquadrar essa carta e botar, sabe? Porque o que ela diz ali. Então essa é a minha dica, assim. Carta para o jovem. Gustavo, e você? Então vamos fazer um exercício. O que é que você diria para o seu jovem eu o dia que você foi demitido pela última vez? Assim, saindo, não sei se era uma redação, o que era, enfim, não vem ao caso. Assim, cabisbaixo, pegando essas coisinhas embaixo do braço. O que você diria para o Gustavo? Aquele dia lá. Eu diria, não ia adiantar nada o que eu vou dizer, porque eu não ia... Tu não ia ouvir. Não, entendeu? Mas assim, eu ia dizer para se acalmar, né? Que não tem... tem um ditado que eu curto muito, que eu peguei num livro do Stephen King, uma vez eu nunca mais esqueci, que ele diz assim, até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. E é um pouco isso, né? Então assim,
às vezes as pessoas acham que aquilo que é o certo, mas não é o certo, está quebrado. Entende? Então, é um pouco disso, assim, não achar que as coisas são definitivas, não achar que só porque aquilo foi feito sempre daquele jeito é porque aquele é o jeito certo de fazer. Então, ter tranquilidade para entender essas coisas e perceber que tu não consegue mudar tudo de uma vez só. Muito bom! Adorei, Gustavo. Você podia escrever também uma carta. Não vou. Não. Gustavo, foi muito legal conversar contigo, um bate-papo assim, dessa tua trajetória criativa, de sucesso e algo completamente inovador, né? Que é investir num livro, hoje no mundo que a gente tem tablet, Kindle, né? É meio que ir na contramão, mas é tão bom. Ai, é tão bom pegar um livro. Eu tô com vontade de pegar esse livro já, olha só, dá vontade, né, de pegar e de tocar mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente a tua história. Foi uma honra te ter aqui. E apareça de novo. Muito obrigado, Vivi. Eu que também adorei o papo. Muito sucesso aí para ti. E para a cidade, porque é um programa super necessário para a cidade também, né? E eu gosto muito, eu adoro Caxias, sabe? Por incrível que pareça, eu adoro Caxias. Eu curto Caxias, sabe? Eu acho que é uma cidade que tudo que eu tenho, eu também devo à cidade. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, tem que, não necessariamente só retribuir, mas a gente tem que valorizar as pessoas daqui, valorizar os lugares, a gente valorizar os profissionais. Tem profissionais excelentes, sabe? Hoje, a maior parte das pessoas que trabalham pra gente são daqui, né? São da região. Então, eu acho que a gente tem uma região muito legal de viver. Que legal, que bom saber que essa região, né, Gustavo, através de ti, do teu trabalho também está sendo vista aí Brasil e mundo afora. Obrigada, tá? Obrigado. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece o Sabor de Café que nos recebe aqui com tanto carinho. E você aí, deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo e você vai concorrer a um presente lindo da Botânica Boutique Floral e da Lá do Mato também. Te vejo na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.